né? Meus parabéns aí. E lembre-se mais uma coisa que eu sempre falo. Não, relaxa aí, é para vocês não, João. É para o outro povo aí. É verdade, vocês são segundo ainda, vocês não são terceiro, velho. Esquece. Estou falando besteira. É que o terceirão começa a prova hoje. Nossa, Deus, vocês não são, vocês são o segundo ainda, calma. Ano que vem, relaxa, a gente tá ficando doido aqui. Bom, falando em provas, não deixem acumular nada, porque senão vocês vão se enrolar no final do ano. Já deixa o Eclasse de vocês inteiro, redondinho, porque daqui uma semana, 2 semanas, vocês começam as provas. E aí fica essa loucura de fazer prova e coisa e atividade, vocês vão se enrolar. Eu sempre digo, não deixem para o último dia. Adiantem tudo que tiver que adiantar, porque senão vocês vão se enrolarem no final do ano aí. Deixa eu só colocar aqui as coisas para gravar e para bloquear e tudo mais. Tá certo aqui. 20, isso, já receberam o calendário aí? Dia 24 começam as provas, é? Ai. Então começa a estudar, gente. E eu quero passar pouca tarefa. Então a tarefa de hoje tá lá no Eclasse, tá lá o documento, pode baixar aí para fazer. E ó, revisando aqui o que nós vimos. Nessa atividade, nessa unidade nós vimos os phrasal verbs, estão aqui, vocês já sabem, eles estão aqui, ó. Além deles estarem separados, estão traduzidos, então já estão aqui prontos para ser usados. Vocês precisam saber a tradução deles na hora para saber qual o correto. Tradução, phrasal verbs, isso é a atividade 1. A atividade 2, o condicional 1. E a atividade 3, o condicional 2. Só relembrando rapidinho. Se eu estou falando de condicional 1, deixa eu só limpar aqui. Condicional 1, vocês precisam saber que ele é formado pelo if, present simple, que present com 2 S não existe. Present simple mais will. Ou if present simple mais won't. Mas lembre-se, não pode misturar. A frase que tem um presente simples é sempre a que está com if. A outra é o will. Eu posso inverter isso aqui. Eu posso colocar will, if, presente simples. Mas tem que estar junto isso e tem que estar separado com esse. Vocês lembram que o will, ele não conjuga verbo, ele acompanha o verbo. É sempre o will acompanha o verbo. E o presente simples vai depender da pessoa. Que eu posso ter ele com don't, com doesn't. Eu posso ter ele com S ou não. Então, esse você tem que revelar as aulas para ficar, para saber. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei. Se eu vou trocar a pessoa. Por exemplo, ela. Deixa eu deixar a Heloísa entrar aqui primeiro. Pronto. Ela, por exemplo. If she a car, she it. O verbo comprar e o verbo dirigir. Então aqui, se ela comprar um carro, ela dirigirá ou o dirigirá ou conduzirá. Se eu tenho aqui o verbo o condicional if, eu sei que o próximo verbo da frente aqui é presente simples, porque o if combina com ele. Então, buy vai ser if she buys a car. Logo, sobrou o outro, will drive. Então, é isso. O presente simples tem que combinar. O condicional 1 tem que combinar presente simples, futuro will. Presente simples, futuro will. Se isso fosse negativo, doesn't buy, won't
drive. E pronto. Isso se fosse negativo. Então, essa é a base do condicional 1. De um lado, presente simples, acompanhado do if. Do outro lado, will, acompanhado do verbo que tiver. Mas lembre-se, eu posso inverter. A primeira coisa que você tem que fazer na frase é achar o if. Quando você achar o if, ele pode estar pelo meio da frase. Você sabe que a próxima frase, combinando com ele, tem que ser presente. A frase que combina com o if, ela tem que ser presente. Não adianta você tentar mudar. Essa frase podia ser totalmente o inverso. She will drive a car if she buys it. Eu poderia ser assim essa frase, invertida totalmente. A frase está aqui do will, a outra do if está aqui, ó. Então, o que eu tenho que lembrar, o que acompanha o if é o present simples. Acabou. Não inverte isso. Por isso que eu coloquei aqui em cima. If, present simples, mais o will. Esse é o condicional 1. O condicional 2 é o passado de tudo isso. Eu pego isso e transformo para o passado, ele é o condicional 2. E vai virar if past simple mais would. Opa, tem esse N aqui não. Pronto. Esse é o condicional 2. Eu pego a mesma estrutura e coloco no passado. Então, ó, passado do presente é o passado simples. Passado do will é o would. Acabou. E aqui, ó, a primeira. Se eu tiver dinheiro, viajarei. O segundo. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Tá vendo? Então, a frase já muda. Então, ó, vou usar a mesma frase aqui do ela. If she, o buy vai virar bought a car, she would drive it. Olha como ficou a frase. E a outra de baixo, lá do negativo. If she didn't buy a car, she wouldn't drive it. Então, veja, a mesma estrutura do primeiro, só que agora mudou. Passado simples, would. Passado simples, would. A diferença é presente, é passado e wouldn't. Então, lembre-se, passado simples eu tenho duas fontes. Ou o verbo está na lista, ou ele tem ed. Ou lista ou ed, ou lista ou ed. E o would não, ele só acompanha o verbo. Qualquer verbo ele acompanha. Todo negativo do passado é didn't. Também eu posso inverter essa frase. Mas se eu inverter, o would vai acompanhar o verbo. She would drive a car if she bought it. Não importa a inversão. Se eu inverter, a regra acompanha a inversão. Ó, o would com aqui, ó, e o if com o passado simples. Não importa onde está o if. O passado simples acompanha ele. Ele pode estar no início ou no meio, não importa. Beleza? Isso foram as regras que eu expliquei e revisamos e tudo mais a semana passada. E agora eu tenho aqui duas atividades. Essa atividade está no Eclasse. Eu peguei só as primeiras 10 frases, então já pode fazer o que está no Eclasse direto. Então aqui é o primeiro com condicional, o primeiro condicional. Eu achei o if aqui, eu sei que aqui na frente é go, porque é presente. E na frente eu sei que é o will. Will, cadê o verbo que eu esqueci? Will go. Pronto.
Se está o if aqui, eu sei que aqui é presente. Do outro lado é o will. Então, corre, corre. Façam aí o primeiro. E lembrem-se, eu não vou copiar essas respostas. Nós vamos ler elas depois. Então, você tem que copiar. Não espere para você tirar print para fazer, porque não tem print para eu tirar, para você tirar, tá? Então, faça aí, porque eu preciso dessa atividade para você me mandar. Já manda direto do eClass lá o Word. Eu vou parar a gravação aqui por alguns minutos. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir. Rapidinho, hein? Pronto. Vamos iniciar novamente. Vamos começar a correção. Porque senão fica muito tarde, muito comprido e vocês têm que ter outra aula. Então, a primeira, como diz aqui. If I go out, I will go to the cinema. Porque é positivo, positiva. A segunda também é positiva. If you get back late, I will be angry. Só isso. Repete o verbo get, will be. Acabou, acabou. A terceira é negativo só de um lado. If we don't see each other, we will see each other next week. Então, ficou don't see, porque é we don't see. E do outro lado, we will see. Pronto. A próxima, número 4. Deixa eu voltar quem falou alguma coisa aqui. É a número 4. A número 3. Don't see, will see. Tá, voltando lá desde o início. You get, you will be. Só. A número 2. We get. Só repete o verbo get. E o futuro, will be. Will be angry. A número 3, don't see, negativo don't see, e aqui na frente, will see, porque é positivo. Don't see, will see. Número 4, if he comes, acrescenta o S no come. If he comes, I will be surprised. Will be normal. Will be. Número 5, só repete o verbo wait. If we wait here, we will be late. Will be também repete normal. Will be. If we wait, we will be late. 6, também, se é we, o verbo é só go, não acrescenta nada. If we go on holiday this summer, we will go to Spain. Will go to Spain. If we go, we will go. Número 7. Cuidado que o éder é ele, isso. Então, if he doesn't improve. Não é don't, é doesn't. If he doesn't improve, he won't have a picnic. Os dois negativos. Doesn't improve, won't have a picnic. Número 8, também negativo. If I don't go to bed early, I will be tired. Um lado negativo, um lado positivo. If I don't go to bed early, I will be tired. Número 9, só repete o it. If we eat all this cake, we will feel sick. Will feel. It will feel. E a 10ª negativa, if you don't want to go out, I will cook dinner. Eu aconselho a você, já é conselho, ache todos os ifs quando você for fazer a frase. Aí, quando você achar o if, você já sabe que do outro lado é tudo o will want. Então, completa já tudo. Completa todos o will e todos o want desse outro lado, que aí já fica mais fácil. Você não tem que pensar. Will want e o verbo. Will want e o verbo. Acabou.
já tem 50% da frase pronta. E aí você volta no lugar que tem o if e coloca ou com S, ou sem S, ou com don't, ou sem don't, ou doesn't, ou então, né? Aí você vai pensar. Mas o do outro lado do if não precisa pensar em nada. Ok? Bom, esse foi o presente, o condicional 1. No próximo exercício, na próxima página, vocês têm um condicional 2. E o condicional 2 também está lá no Eclipse, esse conteúdo aí, esse arquivo. Eu peguei as 10 primeiras e coloquei aqui. Falando de condicional 2, eu sei que é passado, o passado do verbo to be aqui, ó, I was, está na lista. Se não tiver na lista, está no ED, mas o was está na lista. Então, ó, if I was, you, ou, esse é onde combina o were, you would, ops, falta um U ali, socorro, would, agora sim o meu teclado voltou, would get. Então, ó, passado was, would acompanha. Passado would, passado would, passado would. É só pegar e continuar essa lista. De novo, ó, if he was, he would travel. Então faz o que eu disse. Acha onde tem o if. Eu deixei todos no primeiro aqui, ó. Já vai do outro lado e coloca o would para todo mundo. E aqui, deixa eu ver se tem negativo, 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 negativo. Nem tem negativo, olha. Então, é tudo would mesmo. Poderia ser wouldn't, mas nem tem negativo. Então, já coloca o would e o verbo em todos do outro lado. Depois, você vai olhar na lista o ED, o passado. Bora, rapidinho. Esse é menor, te dou menos minutos para você completar. Nem vou pausar a gravação. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir e terminar com essa atividade. Então, lembre-se, já vai fazendo. Onde tiver if, eu tenho passado simples. Onde tem if aqui, passado simples. Do outro lado, would. Eu vou pegar um que tem ed, d, aqui o 10. If he passed, she would be. Tá vendo? Ó? Não tem lista, tem ED e tem would. Então, bora, rapidinho. Corre com a atividade, daqui a pouco eu volto, nós corrigimos e encerramos esse conteúdo. Lembre-se, eu não vou copiar. Nós vamos ler depois a atividade para que vocês corrijam. Não esperem para tirar print e mandar a resposta da minha própria resposta. Tem nego liso aí. Lembre-se, quando terminar a aula, já pode mandar essa atividade aí desse arquivo do Word de volta para mim e acabou.
Bom, vamos que vamos. Vamos começar, porque aí senão atrasa tudo. E só para relembrar aqui, nesse primeiro aqui, só explicando, mas não vou cobrar isso, eu deveria usar o were, porque if I were you, estou me pondo em seu lugar, então lá usaria você. Se eu fosse você, então é o único lugar na gramática onde eu posso usar I com were. I com were, porque eu estou me pondo em seu lugar. If I were. Eu estou explicando isso porque essa aula vai ser posta e vai estar lá no canal. Então, para que alguém depois... o professor não sabe, eu sei lá, vê um outro professor e diz, nossa, explicou errado. É só para explicar. Mas essa não é a gramática nossa agora, então não se preocupem. Só para dizer que o único lugar que eu uso I were é quando eu estou usando condicional, quando eu me ponho no lugar de alguém. If I were you, se eu fosse você. Então, o único lugar que aceita I were. Mas como é a gramática agora, com o verbo to be, I was. Beleza? Então, não cobraria I were you na prova de vocês. Continuando. Explicado e tirando, né? If he, o combina com he, was. If he was younger, he would travel more. Número 3. If we, lembrando que é negativo agora. O negativo do were é weren't. If we weren't friends, porque aqui seria verbo to be, were. O negativo do were, weren't. Porque aqui não vai didn't. Porque é verbo to be, hein? Cuidado. If we weren't friends, I would be angry. Would be. E agora vamos aos outros verbos que não sejam verbo to be. If I, o passado do have é had. Se você olhar na lista, você vai achar lá o had. If I had enough money, I would buy a big house. Próximo. De novo, verbo to be. If she, o que combina com she no verbo to be é was, mas como é negativo, wasn't. Não tem didn't nesse caso, porque é verbo to be. If she wasn't always so late, she would be promoted. Would be. 6. Se você olha na lista, o passado do win é won. If we won the lottery, we would travel the world. 7. If you had a better job, we would be able to buy a new car. Passado do have, had. Would be. Próximo, 8. Se olhar na lista, o passado do speak é spoke. If I spoke perfect English, I would have a good job. Número 9. Se você procurar na lista o live, não vai achar. Então, if we lived in Mexico, we would speak Spanish. Lived, would speak. Então, lembrando, o verbo to be, ele próprio é was, wasn't, were, weren't. Mas qualquer outro verbo, por exemplo, vou pegar o 9 aqui. Se colocasse isso no negativo, seria didn't live. Todo negativo dos verbos é didn't, menos o verbo to be. Didn't live, wouldn't speak. Negativo do would, wouldn't speak. Isso é só um exemplo, porque aqui é uma frase positiva. Mas eu estou dizendo como se fosse o negativo. Negativo do passado, didn't. Negativo do would, wouldn't. Bom, isso é o condicional 2, ou second condition.
Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui. E aí, eu vou relembrar novamente. Condicional 1 é presente simples junto com o if e o will ou won't do outro lado. Condicional 2 é passado simples junto com o if, do outro lado would, wouldn't. Isso são os condicionais. Além dos condicionais, vocês precisam dominar os phrasal verbs. Vocês têm um monte deles aqui e também um monte na página anterior, para que você saiba, você já tem todas as traduções deles. Então, é só saber a tradução dele para completar. E para acabar, já é conselho. Ainda não é hora, mas já é conselho que eu dou a vocês. Já traduzam a Austrália. Ó, isso aqui eu vou passar semana que vem já. Traduzam a Austrália e já façam College on the Way, que é o vestibular, gente. Já começa aqui, já façam o vestibular. Olha aí, são 3 páginas, 22, 23 e 24. Já façam esse vestibular e já deixam pronto para a semana que vem enviar. Tradução da Austrália não é grande, é só a página 18. Então já adiantem, porque depois as provas vão tomar muito tempo de vocês. Não mandem agora a tradução de Austrália, não mandem vestibular, isso é para a semana que vem. Só estou dando um conselho para vocês adiantarem as atividades. Vocês me devem hoje o documento que está no Eclass